Fala, pessoal! Tudo bom? Que prazer estar com vocês aqui novamente. Eu, Glauber, e o meu amigo querido Reginaldo, nosso podcast Startupei. Hoje a gente está trazendo para vocês o nosso quarto episódio da temporada 1, onde o tema é Revisando as Estruturas, parte 2, né? No episódio passado, nós falamos sobre a questão de sociedade e dividimos ele nessa parte de revisar as estruturas pela analogia da construção. Você que ainda não viu os episódios do Startupei, volta lá no primeiro que você vai entender essa questão da estrutura de construção que a gente está fazendo por aqui. E hoje a gente trouxe esse episódio para falar um pouquinho sobre essa questão do modelo de negócio, vamos entrar um pouquinho na parte de precificação, tudo isso ligado à startup, mostrando que ela é literalmente uma empresa como outra e qualquer. Não é isso, Reginaldo? É isso aí, boa tarde a todos, tudo bom? Essa nossa conversa de hoje, ela tem, na verdade, 3 vertentes, né? Quando a gente fala de modelo de negócio, a gente está se preparando para o investidor, a gente está, muitas vezes, revisando o nosso produto, porque quando a gente começa a definir para quem é o produto, para que serve, quanto ele custa, qual é o modelo de negócio, a gente tem que preparar o produto também. E serve para quem da área comercial saber como vender isso. E se ninguém vender, não adianta nada ter um belo produto. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E elencamos alguns pontos. Exatamente. Elencamos aqui alguns pontos, né, Glauber? Primeiro, nosso produto é... Isso, a gente trouxe alguns pontos aí para a gente, só complementando aqui, Reginaldo, esses 3 pontos que a gente vai falar aqui para vocês, né? Vai ser uma forma, assim, da gente introduzir esse material. No finalzinho da nossa abordagem, o Reginaldo vai até fazer um convite, né, para vocês que quiserem aprimorar um pouco mais o conhecimento de vocês, né? Mas aí a gente vai dar início com esses 3 pontos aí, né? E qual seria o primeiro ponto abordado, Reginaldo? Bem, o primeiro ponto, você tem que identificar para que o teu produto serve. Ele serve para sarar uma dor ou serve para prevenir alguma coisa? No conceito de mercado, a gente escuta muito isso de analgésico ou vitamina, né? O analgésico nada mais é do que aquele que a gente tem uma dor forte, dor de cabeça, e a gente precisa comprar um remédio para passar. Ou tem uma gripe forte, ou tem qualquer coisa que a gente tenha que tomar um remédio, senão a gente permanece com aquela dor. Já a vitamina é uma prevenção. Muitas vezes a gente vai tomar a vitamina para não ter a gripe, para não ter determinadas coisas. E qual é o ponto do nosso produto, Glauber? Exatamente, Reginaldo. Essa questão dessa analogia que o Reginaldo faz é uma das abordagens, principalmente quando a gente vai fazer algum pitch, né, de vendas, e que você tem que ter essa noção, né? Qual é o problema que sua empresa, sua startup está resolvendo? Né? Ela está solucionando, está remediando, né? Então, quando a gente tem essa convicção de exatamente qual é o tipo de produto que a gente está criando, serviço que a gente está criando, isso tudo acaba se tornando uma base para a gente estruturar o nosso modelo de negócio, dar uma sequência. É isso? É isso aí, Glauber. Aí um segundo ponto que a gente tem que observar muito bem é para quem é o nosso produto. Então a gente começa identificando uma persona, né? E eu acho que isso se confunde muito no mercado, que a gente começa a definir persona e essa persona vai até depois que você vende. Na verdade, para mim, persona, ela é antes de eu começar a venda, para quem eu imagino que eu vou vender. Quem é o seu cliente ideal, né? Qual é o seu cliente quem ideal? Seria o meu cliente ideal? Mas depois disso, depois de passar pela persona, depois de eu começar a vender, é que realmente eu vou saber quem é o meu cliente ideal. E aqui eu vou contar uma história rápida. Por exemplo, a gente tinha uma startup e a gente imaginava vender ela terrivelmente num determinado modelo para empresas até 5 pessoas. E a gente constatou depois, saindo no mercado para vender, que o nosso mercado era de 20 para cima. Por quê? Porque as empresas que tinham 5 pessoas não tinham dinheiro e nem tempo para implementar o produto.
Então, a gente tinha a nossa persona, que era esse público de até empresas até 5 pessoas. Depois a gente teve que mudar, por quê? Porque o nosso cliente ideal, o cliente que fechava mais rápido, era o de 20 para cima. Então, a gente também tem que aprender isso no mercado, e por isso que eu sempre falo que a gente tem 2 momentos que a gente tem a persona. Tem a persona que a gente imagina, e tem o cliente ideal que compra e paga o nosso produto. Concorda com isso, Glauber? Com certeza, com certeza. E não deixa de ser uma espécie de validação, né, da sua proposta de negócio, né? Como a gente no planejamento, a gente mentaliza, a gente cria uma persona, o produto da gente foi direcionado para aquilo, mas quando a gente se põe na realidade, é que a gente vai começar literalmente a ter estruturado o nosso cliente ideal, né? Para quem realmente já aconteceu até casos o Reginaldo falou aí, né? Você criar um produto para um cliente X, ideal para aquele X, mas o seu produto começar a tomar outros rumos e direcionar literalmente para um outro tipo de clientela, né? E aí, o que é que você faz? É a questão de rota, né? De planejamento. Então, a questão de ter um cliente ideal é essencial, porque você vai direcionar o seu produto, o problema que ele vai resolver, mas a gente também precisa dessa parte de teste de vivência, né, Reginaldo, para a gente poder validar realmente se aquilo ali está servindo para as pessoas que eu estou procurando como cliente. Né? Com certeza, Glauber. Na verdade, a gente vive numa eterna validação e criar o modelo de negócio ideal significa a gente realmente achar o ponto certo de quem paga pelo nosso produto. E aí, isso, se a gente falasse numa terminologia de startup, se chama pivotar. A gente vai pivotar da nossa persona para daí sim o cliente ideal. Então, isso é mais uma forma de validar e pivotar. Exatamente. E dentro do modelo de negócio, né, Reginaldo, o pessoal, quando está entrando, principalmente voltando essa parte de pitch, né, a gente depois vai dar não desse episódio, mas depois a gente vai trazer algumas coisas relacionadas a essa terminologia que hoje ela não tem como a gente fugir, apesar da gente trazer uma linguagem bem simples para o nosso podcast, mas tem muita coisa que a gente ainda permanece porque faz parte do padrão desse do ecossistema das startups, né? E o pitch é uma delas, né? Só que dentro desse modelo de negócio existe para quem você vende, né? Que é uma forma de você saber se seu modelo está diretamente ligado. Vou falar aqui de 3 conceitos e o Reginaldo vai explicar um pouquinho mais sobre eles. Para vender para empresas, que a gente chama de B2B, se seu produto, sua empresa vai vender diretamente para um público, né? Que a gente chama de B2C, ou se você pretende colocar ele exposto, fazendo uma exposição maior, que nós chamamos também de marketplace. Lembrando que existem outros modelos de negócio, né, que a gente não vai citar aqui, que foi o que eu falei para vocês no início, que se vocês sentirem falta e quiserem conhecer um pouquinho mais, a gente vai fazer essa abordagem depois, né? Além de outras partes, quando for falar de monetizar o nosso modelo aqui, né? E como é que seria esse B2B aí, Reginaldo, que a gente conhece quando a gente vai colocar no nosso modelo de negócio, né? Quando a gente fala de modelo de negócio, né, é sempre claro, né? Você vai vender para alguma entidade, ou ela é uma entidade, pessoa física, que são consumidores, e o nosso produto serve para consumidores, ou nós vamos vender para uma entidade chamada empresas, e nós vamos vender isso para empresas, ou nós vamos vender para governo, de repente. Pode ser que o nosso produto seja direcionado para um público que são empresas, mas são governos. Então, a gente tem hoje, se a gente olhar no mercado, a gente tem o B2C, que é vendas para consumidor, o B2B, que é vendas para empresas, para negócios, né? Business to business. E o B2G. E tem o B2G, que é business to govern, que é justamente para governo. Só que, além disso, existem umas misturas de outras coisas que a gente vai até citar aqui, mas não é o nosso alvo, porque não é tanto o volume que a gente alcança de startups, que é o B2B2C, ou seja, eu vendo para uma empresa que essa empresa vende para um consumidor, ou B2B2B, que são empresas que vendem para empresas. Eu vendo para uma empresa e essa empresa vende para outra empresa.
E tem o P2P, que é o P2P, que é ponto a ponto, que, por exemplo, a gente poderia vender qualquer produto ponto a ponto, com revendedores ou alguma coisa assim. Mas o nosso foco de startups vai ficar nesse meio do B2C, B2B, B2G, que são consumidor, empresas e governo. Exatamente. Então, essa é a primeira parte. Para quem que nós vamos vender? Podemos ver. Por exemplo, eu tive um produto que eu vendia para B2B e vendia para B2G. Só que eu primeiro comecei a validar e modelar dentro de um mercado de empresas, que é mais rápido, mais ativo e menos descomplicado. Quando eu fui para o governo, eu tive que remodelar, porque as coisas também acabam sendo, apesar de serem entidades empresariais, né, o negócio, uma empresa ou o governo, eles têm diferenças de comportamento. Eu já tenho que participar de uma licitação, eu tenho que participar de um pregão eletrônico, eu tenho que participar muitas vezes de um orçamento. Então, cada modelo de negócios desses vai exigir da gente determinados comportamentos, tanto nossos de comercialização, quanto nossos do produto. Então, recapitulando, a gente vende para consumidor, empresa e governo, e aí a gente usa essas siglas todas, que são as siglas de mercado. Glauber, exatamente. Pode falar, Reginaldo. Glauber, daí nós vamos pular para mais um nível de um modelo de monetização que é abaixo deste cara aqui. Você quer comentar alguma coisa desse modelo de negócio ainda? Sim. Que na hora que eu estava explicando sobre a questão dos modelos de negócio, do B2B, B2C, B2G, eu acabei colocando isso que a gente vai falar agora, a subdivisão, né? Que eu falei até do marketplace, né? Que são as formas que você pode atuar de forma, vamos dizer assim, monetária, diante desse tipo de modelo que você escolheu, né, para trabalhar com B2C, B2B, B2G, enfim. Né? E aí existem esses modelos que a gente vai abordar aqui, que na qual nós só acho que vamos falar de 4, né, Reginaldo? A gente vai falar, são 3 ou 4 que nós vamos falar aqui, né, que nós vamos citar. Isso. Porque, na verdade, tem vários modelos de monetização. E se a gente pegar no mercado, talvez tenha... os outros aí. Isso. Então, o modelo de monetização tem vários no mercado. Né? Se a gente for contar... Vários. Eu vou tentar lembrá-los de cabeça, talvez eu esqueça um ou outro, né? Mas afiliados, anúncio, assinatura, enterprise, premium, hardware, marketplace, pay-per-use, SaaS, ticket, transacional e trial. Acho que são esses, talvez tenha um a mais, dois a mais, mas geralmente são esses que são os modelos de monetização de forma geral. Mas quando a gente fala de startup, a gente tem 3 modelos mais utilizados, e é nesses que a gente vai se ater aí um pouquinho, né, Glauber? Que é assinatura, que é SaaS e que é o marketplace. Isso. Então, esses 3 são os mais utilizados. Se você quiser comentar alguma coisa agora, Glauber, aproveite. Isso aí. Como o Reginaldo falou, pessoal, esses outros modelos de negócio que existem, que acabou citando aqui, se tiver um ou mais aí, em referência, se vocês aqui que estão assistindo o nosso episódio, falar, poxa, Glauber, vocês deveriam ter falado sobre o modelo de negócio vamos dizer lá, de trial. Então, vamos lá, coloca aqui nos comentários, ou então manda para a gente no direct nas redes sociais, e a gente vai trazer aqui para vocês. Então, tá certo? Então, se quiser se aprofundar um pouco mais. Esses 3 modelos que o Reginaldo mencionou, a assinatura, a gente vai falar aqui sobre a assinatura, sobre o SaaS e sobre o marketplace. Literalmente, hoje, a maioria das startups, quando elas entram nesse ecossistema, esses 3 aí, eles mostram uma relevância bem maior, né, de atuação. E o modelo de assinatura já está dizendo, né, o seu consumidor, né, o seu público, ele paga por mês, de forma anual, quinzenal, de acordo que seja a sua forma de entrega e recebimento, tipo uma assinatura do produto ou do serviço que você esteja prestando, né? Que é muito comum, né, Reginaldo? É mais comum do que a gente imagina, né? Se a gente olhar muito mais comum.
se a gente olhar para dentro do nosso dia a dia, a gente vai olhar várias assinaturas, né? Eu tenho assinatura do Adobe. Quantas assinaturas você tem, né? Eu tenho assinatura do Adobe, eu tenho assinatura do Microsoft Office, o Netflix. São assinaturas, né? São assinaturas. E geralmente elas estão ligadas ao uso pessoal de alguma coisa, né? Então, o Microsoft Office sou eu que uso, eu que vou usar, coisa e tal. O Glauber também deve usar outras assinaturas. Então, a assinatura geralmente é uma receita recorrente, que é uma das mais prestigiadas aí, se a gente pensar Exatamente. em relação a investidores, né? Por quê? Porque quanto mais você vende, mais vai acumulando todo mês entrar um pouquinho de dinheiro. É pouco dinheiro? Depende. Tem assinaturas baratas, tem assinaturas mais caras, né? E você vai galgando degraus e vai aumentando a tua rentabilidade como empresa. Se a gente olhar Quando falo em assinatura também, Reginaldo, eu gosto muito de abordar a questão de algo que está por trás, né? Que é a questão da fidelização, né? Então, quando o cara começa a assinar um tipo de serviço, streaming, o que seja, ele começa assinando um mês. Ah, gostou, começa assinando 3 meses, começa assinando 6 meses, um ano. Então, você acaba fortalecendo esse vínculo, né? Então, acaba também sendo um dos benefícios de planos de assinatura é a fidelização de cliente, que aí é onde entra essa questão da rentabilidade, como o Reginaldo falou, né? De você praticamente escalar, né, a sua rentabilidade. Isso. E aí a gente tem um modelo que é muito parecido, que é o SaaS. O SaaS também está ligado a uma tecnologia e você tem um modelo SaaS, onde alguma coisa, um software vai estar instalado numa nuvem e você paga uma receita recorrente, né, para alguém. Então, a tua empresa disponibilizando um serviço desses, o que acontece? Ela acaba tendo uma receita recorrente. Só que a assinatura é muito mais voltada para vendas para consumidor e quando a gente fala de SaaS, geralmente está mais ligado a empresas. Então, são esses modelos que a gente tem que começar a definir na nossa cabeça de que forma, né, eles acontecem. Se a gente olhar nos investidores, né, e isso é um pensamento, a receita, tanto de assinatura quanto o SaaS, são as queridinhas dos investidores. Por quê? Porque ela, se você não cometer nenhuma falha em atender o cliente, e nenhum concorrente também começar a pegar a tua fatia, a tua receita só vai crescer. Porque hoje você tem 10 assinantes ou 10 licenças de um software SaaS, amanhã você tem 20, amanhã você tem 40, amanhã você tem 60, e você tem a oportunidade de crescer sem ferir o produto, né? Porque o que acontece? Se eu pego um produto físico, um celular, eu posso fazer assinatura? Não, não posso, porque ele é físico, né? E eu tenho que gastar cada vez que eu vou fabricar isso aqui. Agora, se é um software, eu libero mais uma licença. Qual é o meu custo? Nenhum. Eu só libero mais uma licença. Né? Escalável. Ele passa a ser escalável. E a gente vê nessa relação aí de SaaS e de assinatura, literalmente uma explicação melhor sobre o B2B e B2C, né, Reginaldo? A gente vê literalmente, né, o direcionamento para o público direto, né, o B2C, e vemos o direcionamento, no caso do SaaS, dos softwares assim, vendidos para a empresa, literalmente a aplicação do B2B, né, fazendo negócios com a empresa. Então, é uma forma até de reforçar o que a gente falou no modelo de negócio anteriormente, né? E sobre o marketplace, Reginaldo, como a gente poderia definir para o pessoal, porque muita gente tem aquela concepção que marketplace, literalmente, é você ter um expositor, uma loja exposta eletrônica, né? E a gente sabe que existem outras formas do marketplace ser trabalhado também, não é isso? Na verdade, o marketplace, ele é um modelo de negócio que age como um intermediário. Então, ok, uma loja, você vender seus produtos, seu marketplace, um e-commerce, não deixa de ser um marketplace, mas tem pilhas de outros negócios. Quando a gente imagina, por exemplo, a iFood, o que ela faz? Ela pega os restaurantes de um lado e as pessoas que compram do outro lado.
ela é um marketplace. Ela é um modelo que age como intermediária. Ela faz um matchmaker. Hoje de manhã eu estava conversando com uma startup onde ela faz o quê? Ela reúne diaristas e pessoas que precisam de limpeza. É um marketplace. Então, tudo aquilo que faz um match entre necessidade de um serviço ou de alguma coisa física, de um produto. Um produto. Isso. Então, o marketplace é isso. É um modelo intermediário que vai reunir a necessidade que alguém tem em comprar um produto ou um serviço de alguma empresa. Então, se a gente pensar Shine, se a gente pensar, sei lá, tem um monte de marketplace pela rua, né? E isso não é, você não paga? Como é que as pessoas ganham dinheiro com isso também? Daí já não tem uma receita recorrente Exatamente. como um modelo SaaS ou como um modelo de assinatura. Passa a ser geralmente uma transação onde existe uma comissão pelas transações efetivadas. E aí, a tua empresa que criou esse marketplace, ela passa a ser rentabilizada pelas transações que acontecem nela, reunindo o público que quer comprar e o público que quer vender alguma coisa. Exatamente. E é assim, pessoal, com essa abordagem do marketplace, que hoje, como a gente já falou, a gente tem várias empresas aí, brasileiras, inclusive, que se destacam no mercado mundial, né, dentro dessa questão do marketplace. Não vou citar nomes, mas a gente tem grandes empresas aqui no nosso país que tem um grande destaque como esse mercado do marketplace, né? Então, assim, hoje você já viu que dentro do seu modelo de negócio você precisa ter uma definição, né, para onde você vai direcionar, né? Se vai ser para empresa, para pessoas, para governo. Dentro dessa segmentação, existe a forma de como você vai poder gerar esses valores financeiros, né? Monetizar, que aí pode ser através do modelo de assinatura, através do modelo do SaaS, através do modelo de marketplace, né? E, Reginaldo, dando uma pincelada, para a gente também não se aprofundar tanto nesse ponto, as pessoas já sabem como fazer para vender, de que modo vão chegar até vender, mas muitos, eu acredito que seja a dúvida de muitas pessoas que estão começando, né, a sua startup, ou até que já estão vivenciando, mas se deparam com esse tipo de problema constantemente, que é saber quanto cobrar, né? Quanto eu cobro por isso? E as pessoas acabam fazendo isso usando como parâmetros tipos de a concorrência, né? A tendência de mercado, e isso tudo, quero deixar claro que são pontos de referência válidos e devem ser observados, né, Reginaldo? Mas, além disso aí, como é que a gente pode fortalecer a ideia de, poxa, quanto eu devo cobrar pelo meu produto ou pelo meu serviço, já que eu já sei o modelo de que forma eu quero trabalhar? Como é que seria a gente, na sua opinião aí, Reginaldo, uma coisa que poderia facilitar para o pessoal esse entendimento? Eu já vivi muitas situações dessas, né? E a primeira coisa, assim, eu tenho que pensar se eu compraria esse meu produto ou serviço nesse preço. Putz, se eu disser Exatamente, assim, vale não, isso. eu não pagaria isso. Putz, muito provavelmente teu cliente também não vai pagar. Mas eu sempre fiz uma questão de experimentar. Eu acho que quando a gente está começando a vender um produto, muitas vezes, mesmo que a gente olhe a concorrência, a gente tem que começar a olhar que diferenciais que a gente tem da concorrência. De repente, esses diferenciais podem me dizer que eu posso cobrar mais caro do que ele, porque eu trago mais benefícios para você. Então, eu sempre parti de um princípio de que eu colocava um preço mais ou menos coerente no mercado, mas sempre um pouco maior. Por quê? Porque daí eu vou experimentando o mercado. Poxa, fui num cliente, fui no outro cliente, fui no terceiro cliente, e todos eles, para que eu pudesse fechar negócio, eu tive que reduzir o preço. Opa, então o meu preço base está errado. Eu estava experimentando isso, Por quê? Porque eu preciso saber se alguém paga, se alguém vê valor no meu produto e paga por isso. E aí vou trazendo ele, trago ele mais um pouquinho para baixo. Era 2.000 por mês, agora passou a 1.500.
Poxa, 1.500 eu estou vendendo, fui no quarto cliente, fui no quinto cliente, fui no sexto cliente, estou vendendo fácil. Opa, é um sinal que talvez o meu preço esteja baixo. Então, poxa, vou aumentar ele um pouquinho, vou para 1.580. Também fui vender, tá fácil, eu vou um pouquinho mais. Até chegar, até eu descobrir qual é a zona de conforto do preço do meu produto. Até onde as pessoas estão... Né? Até onde elas estão dispostas a pagar também pelo meu produto. E isso só experimentando, isso só a gente indo ao mercado e, mais uma vez, o que nós estamos fazendo? Validando o preço. Quanto vale o nosso produto? Quanto alguém está disposto a pagar? Não adianta nada ter um produto magnífico com um preço incorreto que ninguém queira pagar. Ou seja, eu acabei de afundar meu produto. Então, a gente tem que achar exatamente o ponto de equilíbrio entre os benefícios que o cliente está vendo e o teu caixa, né? Porque também você não pode baixar tanto um produto que você precise de investimento para manter a operação da tua empresa. O teu produto tem que pagar. Exatamente. Essa parte aí, né, Reginaldo, a gente entra em um outro tipo de parâmetro, né, para você poder ter como base, que é a questão do custo, né? Às vezes, as pessoas, elas querem se basear no concorrente, como eu falei para vocês, a questão da tendência de mercado, né? Mas vai viver na prática, vai vender, como o Reginaldo falou, a questão de testar, né, realmente se o preço está saindo legal, se o preço está tendo uma dificuldade. Então, isso tudo é importante, é válido e é necessário. Mas um outro ponto muito importante também é que você tenha noção de quanto você gasta para você poder entregar esse produto, esse serviço, né, que a gente chama de custo. A gente, quando fala nessa parte de custo. Às vezes você tem um produto que é igual ou superior ao seu concorrente e você consegue entregar ele num valor mais baixo do que o seu concorrente. Aí você pode até pensar, poxa, tem alguma coisa errada aí. Não tem nada errado, porque o seu custo está sendo menor do que o dele, ele sai menor para você e você consegue trabalhar uma margem de lucro diferenciada. Mas, claro, que esses parâmetros, nada tira a vantagem e o mérito do que o Reginaldo disse aí, de você ir testar, né? Só que você precisa ter essa consciência de quanto você gasta para poder criar o seu produto, para ele chegar à venda. Realmente, está vendendo caro, está vendendo barato, né? Eu preciso saber testar com o meu público se eles estão tendo uma aceitação. É igual na academia, eu vou fazer uma analogia na academia. A gente vai fazer musculação e o pessoal da maromba sempre tem aquela concepção, né? Se você levanta um peso aí e consegue fazer mais de 15 repetições e tá leve, cara, a carga está muito baixa para você. A carga está baixa. Então, assim, claro que isso é relativo, né? A gente precisa saber qual é a minha proposta de treino, a gente precisa saber qual é o objetivo daquele treino, qual é o tipo de método, enfim. Mas, num contexto geral, é o teste, né? Eu estou indo na prática, estou oferecendo um produto, como o Reginaldo falou, e tendo essa validação. Vocês vão ver que tudo que a gente for falar aqui de startup, do início à continuidade da vida dela, é uma constante validação, né, Reginaldo? Isso, Glauco. E aí eu vou falar um último comentário, que é assim, eu já vi muito empreendedor fazendo esses testes, fazendo essa curva de teste, e chega uma hora ele acha o preço ideal, e jóia, ele vai ficar lá, e ele começa a olhar para trás e diz assim, poxa, mas aqueles clientes que estão pagando menos lá atrás, poxa, eu não consigo aumentar, não consigo trazer eles para cá. Cara, deu benefício, eles foram os primeiros caras que apostaram no seu produto. Exatamente. Eles apostaram na sua empresa, eles apostaram e talvez trouxeram para você o ponto de equilíbrio. Então, dê a chance para eles de trabalhar com preço menor. E os caras de hoje já estão pagando isso dentro de uma outra realidade, talvez com o produto melhor, com o produto mais experimentado, com o produto mais validado, e por isso está sendo cobrado mais caro. Mas eu vejo muito disso. Os caras dizem, poxa, mas e agora? Se eu aumentar o produto aqui para 5 mil e eu vendi lá para o cara 1.700, eu estou perdendo dinheiro. Não, você não está perdendo dinheiro. Você ganhou um cliente que te validou o produto primeiro. Quanto custa isso no mercado? Todo mundo queria os clientes que validassem. Comece achando esses caras primeiro e depois você vai ganhar dinheiro no mercado com tranquilidade.
Exatamente isso aí, pessoal. Olha, então vocês viram que hoje o nosso Startup Pay trouxe essa proposta, né? A gente revisou as estruturas, quando a gente falou que ia partir para esse plano de ação do negócio, né, os modelos de negócio, e onde a gente abordou os tipos de modelos aí, o B2B, B2C, B2G. Falamos também da parte monetária, né, de como você vai atribuir a esse mercado, trabalhando com assinatura, com SaaS e com marketplace. E também entramos na parte de precificação, onde falamos da importância da validação, de conhecer o quanto realmente o produto custa para você, quanto sai. Então, isso aí tudo fortalece na hora da sua apresentação, na hora de você oferecer o seu produto e o seu serviço, né? Então, é uma consciência que o dono da startup, eu vou falar dono da startup, o criador da startup, o sócio da startup, a pessoa que está à frente da startup, tem que ter como empresa, tem que ter essa consciência dela como empresa, né, Reginaldo? É isso aí, é isso aí. E assim, vamos botar na terminologia do mercado de startup, o founder, né? Eu sempre fui o dono da empresa, eu nunca fui o founder de nada, mas fazer o quê, né? Hoje, essa terminologia a gente também tem que conciliar, né? A gente, realmente, eu e o Glauber falamos de uma forma muito simples para que todo mundo entenda, e estamos desmistificando um pouco as siglas, né? Porque as siglas parece que levam a gente à distância das coisas. Mas a gente tem que conciliar para vocês, porque vocês vão falar com investidores, vocês vão falar com clientes, vocês vão falar com parceiros, e vocês têm que saber a parte simples e a parte das siglas bonitas que o mercado adota. E vamos para outra, né, Galber? Daqui a pouquinho sai o episódio 5. Isso. E só reforçando essa parte que o Reginaldo tocou, que para quem não assistiu o nosso primeiro episódio, a proposta do Startup é justamente essa, trazer uma linguagem mais simples, mais clara. Mas não deixar e não criticar a forma de linguagem que as startups usam, porque a gente usa isso no nosso dia a dia, né? Mas é fazer com que você que está começando agora, você que está querendo entender um pouco de como tudo acontece, sem se prender muito essa parte das nomenclaturas, né? Mas deixando claro que são essenciais para conhecimento e você que está entrando nesse ecossistema aí de startups, né, Reginaldo? E o nosso episódio 5, com certeza, tem muita coisa legal, e a gente vai dar continuidade à nossa temporada 1, que é falando sobre empreendedorismo, né? A gente está construindo esse prédio aí, que a gente está trazendo nessa analogia, e convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube, se inscreve, deixa o alerta lá, toda semana a gente tem um podcast, um episódio novo, e em breve a gente vai estar colocando ele também disponível nas plataformas de streaming como o Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, para você também ouvir dentro dessas plataformas de streaming aí. Queria agradecer ao meu querido amigo Reginaldo pela oportunidade de mais uma vez a gente estar aqui falando sobre negócio, falando sobre empreendedorismo, falando sobre esse ecossistema das startups, né? Exatamente. Esse é um assunto muito legal, porque eu convivo muito isso, e eu acabei de vir da Rio Innovation Week, vendo milhões, tudo isso que nós falamos hoje aqui, né, de modelos de negócio, modelos de monetização, persona, foi o bate-papo de uma semana inteira dentro do Rio Innovation Week, onde passaram 130 mil pessoas discutindo empreendedorismo e inovação. Eu acho que a gente tenta resumir sempre ao máximo para vocês e deixar de forma mais prática possível, mas para que vocês estejam preparados para esse mercado, preparados exatamente para discutir, seja com seu cliente, seja com seu parceiro, com uma aceleradora, com um hub, com investidores, tudo isso aqui, entendendo de uma forma simples, mas também conversando das formas que o mercado conversa. Obrigado aí para todo mundo. Glauber, excelente de novo, um bate-papo muito legal. E vamos para o 5º episódio. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.